Titus é um gigachad bonito que não quer namorada. Porém, quando as garotas mais populares da escola começam a se declarar pra ele, ele decide dar em cima de todas. É o começo de um novo ano letivo, e a gente acompanha esse Chad convencido que se acha o centro do universo, vivendo bonito e ajudando os outros. Enquanto rolava o celular, sua colega fofa, Yu Hua, cumprimenta e pergunta o que ele está olhando. Chito. Se mostra um post de uma conta anônima nas redes que fala mal dele, chamando-o de mulherengo que pega todas as gostosas da escola, as mães e até as avós. O comentário o irrita, mas Yu Hua garante que como a maioria realmente gosta dele, o drama provavelmente vai passar. Mais tarde eles se encontram com o resto do grupo popular, cheio de garotas poderosas e caras bonitos. Enquanto Titus e seus amigos estilosos se divertem e caem na risada, ele percebe alguns alunos incomodados com a presença do grupo, o típico círculo popular, mas Titus se convence de que haters sempre vão odiar. Então, o professor titular entra na sala e se apresenta como Kuro, que Titus se sabe ser um preguiçoso querido pelos alunos por seu jeitão de relaxado. De modo preguiçoso, ele pede para Chitose assumir o cargo de representante da turma. Mas antes que isso aconteça, o grupo popular já toma conta da eleição e propõe que Chitose fique com a vaga sem mais delongas. Quando Chitose aceita, uma das amigas populares, Yuko, se oferece para ser sua vice. Bonita, mas meio avoada, e todo mundo apoia, então os dois acabam virando os representantes da turma. Mais tarde no almoço, Chitose encontra Kura, que mostra uma foto de um aluno chamado Kenta, um otaku solitário, meio perdedor, igual a vocês, que está ausente há 2 semestres, e Kura pede que Chitose o traga de volta. Quando Chitosei pergunta por que ele, Kura explica que só aluno entende aluno, então precisa de Chitosei para descobrir o motivo da ausência de Kenta e fazê-lo voltar. Ao tentar recusar, Kuro lembra do ego dele de querer ser um herói que resolve tudo. E embora isso irrite Chitose, ele não quer perder a reputação de cara que dá conta de tudo, então aceita o pedido, convencendo-se de que sua filosofia de viver bonito tem de continuar. No dia seguinte, Chitose espera Yuha depois da aula, e quando ela aparece, rapidamente se vira para retocar a maquiagem, garantindo que está impecável perto dele. Ela pergunta por que ele a escolheu para ajudar a reconquistar o Kenta, e Chitose explica que, ao contrário dele, raramente tem gente que a odeie. Então chegam na casa do Kenta, onde a mãe dele os recebe, e depois que explicam o motivo da visita, ela os manda falar com o próprio Kenta. Quando tentam falar pela porta, o perdedor recluso os reconhece e zomba do Chitose chamando-o de Zeus da escola, que quebra tudo que se mexe, o que deixa o Chitose irritado e faz com que Yuha precise acalmá-lo. A Yuha tenta falar, mas o Kenta a identifica como uma das baby moms do Chitose, o que também acho que aborrece. Chitose tenta aliviar dizendo algo sobre light novels, achando que o Kenta gosta desse tipo de coisa. Mas o Kenta rebate que o Chitose não curte light novels de verdade e só está fingindo, citando obras-primas, como Eu Quebrei Meu Pai, que acidentalmente virou meu amante, e O Dia em que me transformei no Yamcha e varri os Zeningens de Jujutsu Kaisen. As duas confessam que nunca leram aquilo, e Yuha pede recomendações educadamente, mas o Kenta zomba dela por fingir interesse e manda ela se foder. Sentindo a hostilidade, Chitose decide que é melhor irem embora, e no caminho de volta só pensa em quanto o Kenta parece odiá-lo. Naquela noite, Chitose resolve tentar outra estratégia e leva um verdadeiro raio de sol humano a Yuko, na próxima visita, achando que a presença dela pode ajudar. Quando chegam de novo, o perdedor truculento manda o Chitose ir embora e se foder mais uma vez, e ao saber que Yuha não está com ele, supõe que ela não liga pra ele. Chitose insiste que ela não é assim, e Yuko se apresenta. Kenta Mukusuchi a acusa de só ajudar o Chitose a ganhar pontos românticos, e Yuko admite com sinceridade que quer impressionar o Chitose e ser a garota número 1 na cabeça dele. Nesse momento, Yuha percebe algo e pergunta se ele parou de ir à escola porque uma garota o rejeitou. Kenta confirma e diz que é igual a Yuko, que luta pela atenção do Chitose contra outras garotas, mas Yuko rebate que, ao contrário dele, ela pretende conquistar o Chitose e bater as concorrentes. Ao ouvir isso, Chitose pede para Yuko descerem lá embaixo para tomar um chá e depois pede ao Kenta que abra a porta para conversarem direito. Quando Kenta manda ele lamber capim, Chitose vai embora, mas Kenta admite para si o quanto gostaria de poder estar com eles. De repente, Kenta percebe uma sombra do lado de fora da janela. É o Chitose, que arromba tudo com um taco de beisebol. Com um sorriso, ele diz que quer que Kenta saia para ver se conseguem achar algo em comum. Kenta avisa ao Titus que aquilo foi crime, mas ele dá de ombros e, calmo, garante que está tudo bem, que a mãe do Kenta já tinha autorizado a entrada e a conversa. Chito se então senta à sua frente e sugere que conversem com sinceridade para se conhecerem melhor. Ao ouvir isso, Kento finalmente desabafa, falando o quanto odeia os populares que menosprezam perdedores como ele, e que, pelo menos, deveriam aprender a tratar gente como ele como gente de verdade.
Ele reclama que eles só são populares por serem bonitos ou atletas. Mas Chitosei diz que ele está errado, explicando que, embora alguns comecem com vantagens naturais, pessoas como Yuko, Yua e até os amigos atletas também batalharam muito para chegar onde estão. Kenta argumenta que alguém como ele nunca vai vencer os talentosos, por mais que se esforce, então parece inútil tentar, mas Chitosei discorda e diz que ele tem que confiar no próprio esforço e acreditar em si mesmo. Chitosei então começa a ensinar Kenta a se comunicar melhor, dizendo para fazer mais perguntas e ouvir mais. Chitosei puxa o assunto de light novels e Kenta não acredita nem por um segundo que ele realmente curta ler aquilo. Mas Chitosei insiste que passou uma semana inteira lendo títulos incríveis, tipo Reencarnei num pênis, e até chorou ao descobrir que era tudo homem, só pra provar. Ele ainda explica em detalhes a trama de uma das histórias, deixando Kenta em choque. Kenta pergunta por que Chitosa foi tão longe só pra provar um ponto, e Chitosa responde que odeia quando pessoas insultam os outros sem nem tentar entendê-los primeiro, exatamente o que Kenta fez com ele. Ele explica que a verdadeira comunicação começa com o desejo de entender o outro melhor, e foi isso que Yua e Yuko tentaram fazer com o Kenta. Por isso a Chitose aponta que ele acabou fazendo o mesmo que tanto criticava em terceiros, o que o surpreende. O Chito se então puxa um livro da estante do Kenta e começa a contar a história de um homem nascido com um talento incrível. Segundo o Chito-se, o cara era bonito pra caramba, vencia todos os vilões e dava conta até da Coreia do Norte. Além disso, ele treinou e estudou muito, tirou ótimas notas e construiu boa reputação, mas por parecer perfeito demais, as pessoas passaram a ressentir-se. Sempre que cometia qualquer pequeno erro, logo viravam para zombar. Tentando ser mais querido, o homem começou a baixar intencionalmente as notas, mas em vez de ajudar só piorou. Isso irrita o Kenta. Ainda assim, o Chito se continua dizendo que um professor acabou ajudando, pedindo que aceitasse seus talentos e assumisse a responsabilidade de liderar. Depois disso, ele parou de se conter, continuou melhorando e passou a mirar ainda mais alto, vivendo livre e de forma bela, de um jeito que ninguém alcançava, como uma garrafinha de Ramune brilhando. O Kenta pergunta sobre quem é a história, e quando o Kitosaki diz casualmente que é sobre ele mesmo, o Kenta manda o sujeito parar de se elogiar tanto. Mesmo assim, admite que transformou a Chitose no vilão da própria história sem nem conhecê-lo direito. A Chitose diz que as pessoas exageram tanto o lado bom quanto o ruim da popularidade, mas o Kenta não vê porque isso importa. Afinal, o Chito se parece estar ganhando na vida, considerando os vilões que querem engoli-lo como se fosse um cachorro quente. Quando o Chito se pergunta o que ele quer dizer, o Kenta responde que é óbvio. Alguém tão bonito assim atrai garotas fácil. O Chito se rebate que não é nada bom ser chamado de mulherengo todo santo dia. E o Kenta conclui que sempre haverá gente tentando puxar os outros pra baixo. Chitose concorda, mas lembra que os próprios amigos dele são gente do bem. Em vez de focar no ódio dos outros, diz pra ele se concentrar em melhorar a si mesmo. Kenta comenta como deve ser fácil pra Chitose namorar, e Chitose admite que pode ser verdade, só que complica quando até os amigos se apaixonam por ele. Kenta então decide contar o que aconteceu. Chitose fica feliz por ele finalmente abrir o coração e diz que já imagina a história. Kenta confessou para uma garota do clube Otaku, ela o rejeitou com frieza por ele não ser seu príncipe encantado, e essa recusa o fez começar a odiar tanto ela quanto todo mundo. Os dois acabam se aproximando por causa da experiência dolorosa de Kenta. Do lado de fora, Yuki escuta em silêncio e se sente aliviado por as coisas estarem melhorando. Logo começam a conversar sobre o que Kenta deve fazer a seguir. Kenta diz que não sente mais nada pela garota, a Miki, mas ainda quer ficar popular e pede a Chitose para orientá-lo. Chitose recusa a princípio, dizendo que não vai passar o tempo todo fazendo de babá do Kenta e que ele precisa assumir a responsabilidade pela própria vida. No entanto, por querer viver conforme seus princípios, ele acaba aceitando ajudar Kenta por 3 semanas. A primeira coisa que pergunta é qual é o objetivo de Kenta, e Kenta responde que quer se provar para a Miki e para quem o humilhou. Chitose apoia totalmente a ideia de mostrar a Miki que ela perdeu a chance de namorar com ele, mas Kenta admite que agora tem medo de encarar a Miki ou até garotas em geral. Chitose brinca que ele simplesmente nunca sentiu como é bom apertar uns melões, e essa frase chama a atenção do Kenta. Chitose o incentiva a melhorar para que um dia possa fazer malabarismo com os peitos de uma gata e Kenta grita alto que vai conseguir. Depois, Kenta desce e pede desculpas à mãe por ter causado problemas e a Yuko por tê-la insultado antes. Yuko diz que está tudo bem, embora comente que ele realmente precisa tomar um banho. Ela ajuda cortando o cabelo e Chitose diz que o primeiro passo deve ser dar um trato no visual do Kenta, começando por colocá-lo de dieta. Ele também pega o celular do Kenta e o proíbe temporariamente de usar redes sociais. Quando Kenta pergunta por quê, Chitose explica que ele precisa aprender por que se esconder atrás de contas anônimas para odiar os outros não faz bem. Depois disso, Chito se senta com a Yuko, que está feliz que tudo deu certo. Chitosei diz que só empurrou o Kenta pra frente para ele achar alguém novo, mas Yuko elogia, dizendo que o jeitão dele faz as pessoas gostarem fácil, inclusive ela.
Chitosei pede que ela não fale mais do passado, mas Yuko diz que ainda espera que um dia ele abra o coração pra ela, porque tem muita coisa que quer contar. Na manhã seguinte, Kenta fica nervoso por voltar na escola depois de meses ausente, mas Chitose diz que ficar nervoso é o primeiro passo para uma grande mudança. Ao entrar na sala, Tito se apresenta ao Kenta com uma piada, dizendo que ele é conhecido como o Tripé, por um motivo bem óbvio. Chega a brincar que Kenta parou de vir porque foi rejeitado por não caber, e Kenta fica tenso, mas Tito se fala que às vezes fazer rir quebra a atenção. Então o resto dos amigos do Tito se entra na brincadeira e zoa levemente o Kenta sobre o fora, fazendo a turma rir. Apesar de ficar meio inseguro, Kenta ouve Titus explicar que há diferença entre brincar e insultar de verdade. E aprender isso é importante. Quando o professor chega e vê Kenta de volta à aula, percebe que Tito se conseguiu trazê-lo de volta, então decide dar um tempinho extra para a turma ajudar o Kenta a se readaptar. No almoço, as meninas ficam curiosas com a refeição estranha do Kenta, e ele explica que começou uma dieta seguindo o conselho do Titus para ficar menos parecido com Jabba, o Hutt. Elas perguntam exatamente o que aconteceu, e Kenta conta do clube otaku. Havia uma garota chamada Miki, de quem ele gostava, mas ela escolheu outro membro mais bonito, e mesmo depois de ele reunir coragem para se declarar, ela o rejeitou e partiu seu coração. Chitosei acrescenta que a Miki até o chamou de gordo perdedor, antes de recusá-lo. Ao ouvir isso, todo mundo apoia o Kento e diz que se declarar já foi uma atitude corajosa e digna de homem. Mais tarde, o amigo do Chitose, Kazuki, puxa-o de lado e pergunta por que de repente trouxe alguém novo pro grupo, avisando que alguém como o Kento provavelmente não vai mudar assim tão fácil. Chitosei discorda e diz que acredita que Kenta pode se tornar alguém melhor. Mais tarde, no telhado, Chitosei se senta com Kura, que o elogia por cumprir a missão tão bem, mas Chitosei então pergunta o que significa, de verdade, viver a própria vida para si. Kura pensa em silêncio por um momento, acende um cigarro e explica que muitas pessoas duvidam do próprio juízo e do seu propósito, por isso, acabam se comparando aos outros ou levando os outros para baixo. Segundo Kura, viver plenamente é confiar na sua própria bússola e segui-la sem hesitar. Ouvir aquilo faz Tito se perguntar se a sua bússola ainda aponta na direção certa como antes. Depois da escola, Tito se vai para casa e nota Asuka sentada sozinha, lendo um livro. O momento faz eles lembrarem da primeira vez que se encontraram no ano anterior. Naquela época, Chitose caminhava para casa quando viu um garoto mais novo sendo intimidado por dois outros. Chitose ia intervir quando uma garota de cabelos prateados pulou de repente na água. Aquela garota era Asuka, que numa boa disse que queria entrar na brincadeira e começou a salpicar água com o menino, transformando a cena numa brincadeira leve. Ela até chamou os outros meninos e logo todos riam na água antes de irem para casa como amigos. Resultado, as roupas de Asuka ficaram molhadas, e quando ela percebeu Chitose olhando, provocou-o por ficar encarando enquanto estava toda molhada. Chitose lhe entregou uma toalha e perguntou por que ela pulou em vez de simplesmente tirar o garoto da água e dar uma bronca nos outros. Asuka respondeu que achava melhor todo mundo ir para casa bagunçado, mas sorrindo, em vez de sair brigando. A partir daquele momento, Chitose ficou encantado por ela. De volta ao presente, Asuka comenta que Chitose parece imperfeitamente perfeito. Bonito de ver, mas faltando algo mais profundo. Ela então pergunta, se ela e outra garota próxima estivessem se afogando e Chitose só tivesse um caiaque para duas pessoas, quem ele salvaria? Antes que ele responda, ela diz confiante que salvaria ele, porque gosta mais dele do que de qualquer garoto da turma. Chito se ri e diz que a confissão romântica dela é péssima, mas ela esclarece que não é confissão. Ela afirma que alguém como ele não escolheria entre as meninas, colocaria as duas no caiaque e se sacrificaria para as piranhas, porque o autossacrifício seria a opção mais bonita. Chitosei ri da ideia, dizendo que jamais faria aquilo, mas Asuka insiste que uma escolha tão autossacrificial combina perfeitamente com a natureza dele, e as palavras dela o deixam sem fala. Cerca de uma semana depois, Chitosei e Yuko decidem que é hora de levá-lo às compras para renovar o guarda-roupa, e param numa lojinha onde Kenta experimenta vários óculos. Depois de terminarem as compras, Yuko sugere parar num restaurante onde Kenta pretende encontrar alguns amigos antigos mais tarde. Os três se sentam, e Kenta mostra a Chitosei mensagens no celular em que a garota de quem ele gostava, Mickey, zoava dele ao ser convidada, e o resto do grupo só voltou a conversar depois que ele foi embora. Chitosei escarnece de quão constrangedora toda a troca parece. Yuko então pergunta a Kenta o que ele espera conseguir se reconectando com amigos que o abandonaram, e Kenta responde que quer que eles vejam o quanto ele mudou. Ao ouvir isso, Yuko tem uma ideia. Chama o garçom e pede que tire uma foto dos três juntos. Quando Kenta vê a imagem, fica pasmo com o quanto está diferente do antes. Yuko aponta que a foto os faz parecer amigos íntimos. E Chitosei lembra Kenta de nunca esquecer o esforço que fez para melhorar.
Ele diz que a chave é seguir em frente e nunca parar de tentar ser melhor. Ao ouvir essas palavras, Kenta promete silenciosamente a si mesmo que não deixará o esforço dos novos amigos ser em vão. E vendo Kenta sorrir assim, Chitozei admite para si que Kenta é incrível por ter realmente mudado. Ele espera que um dia Kenta olhe para este momento da vida com orgulho. Alguns dias depois, na escola, Chitosei descobre que alguns colegas estão pressionando Kenta, perguntando por que alguém como ele anda com o grupo de Chitosei. Yuho tenta defendê-lo, mas os valentões dizem a ela que um rosto sem graça como o dela também não combina com o grupo do Chitosei. Do lado de fora da sala, Chitosei escuta a conversa junto com seus outros dois amigos, Yusuke e Kazuki. Chitosei pede que o ajudem a resolver a situação, furioso com a ideia de que o assédio pode desfazer todo o progresso de Kenta. Com o plano pronto, os três entram na sala agindo relaxados, como se nada de estranho estivesse acontecendo. Chitosei se aproxima do valentão principal e, com ar despreocupado, diz que não faz ideia de quem ele seja. O garoto se ofende e lembra que já se enfrentaram num jogo de beisebol, apresentando-se como Uemura. Enquanto isso, Kazuki vira com desenvoltura para outra valentona, uma garota chamada Ayasei, e logo a encanta. Ela amolece quase na hora, mas diz que Chitosei e Kazuki deveriam andar com ela, e não com meninas como Yua e Yuzuki. Uemura pergunta por que Chitosei está perdendo tempo com alguém como o Kenta, e Chitosei responde: calma que anda com quem quiser, mesmo que seja o Kenta. Sentindo a tensão subir, Kazuki pede que todo mundo se acalme, mas Uemura recusa, e diz que odeia gente como Chitosei, que parece vencer sem nunca provar o fracasso. Segundo ele, alguém como Kenta não devia desperdiçar o tempo do Chitosei. Depois de dizer isso, finalmente solta a cabeça do Kenta, que fica abalado com o confronto. Mais tarde, Kenta pergunta a Chitose o que deveria ter feito diante daqueles valentões. Chitose responde que, enquanto Kenta acreditar em si mesmo, as ofensas nunca vão realmente alcançá-lo. No caminho de volta para casa, Chitose não consegue parar de pensar no que aconteceu, já que foi ele quem começou a transformação de Kenta e por isso se sente em parte responsável. Ele teme que, se Kenta continuar assim, mais pessoas possam machucá-lo e deixar cicatrizes mais profundas. Nesse instante, sua amiga Haru surge do nada e convida Chitose para sair com ela. Eles seguem para o campo esportivo e começam a se alongar juntos. Enquanto conversam, lembram do passado de Chitose como jogador de beisebol e do porquê de ele ter largado. Chitose finge que o beisebol não importa mais, mas Haru logo o desmascara, sabe o quanto ele já ralou por aquele esporte. Acabam jogando basquete, e Haru o desafia para uma partida. Se Chitose perder, tem que contar o que anda pesando nele ultimamente. Chitose topa e ainda acrescenta que se Haru perder, ela terá que responder a uma pergunta constrangedora, e o perdedor ainda paga a comida do vencedor. Depois de um vai e vem, Haru acaba vencendo e incentiva-o a falar sobre o que o angustia. Chitose admite que está preocupado com Kenta, com medo de que o plano dele de mostrar aos antigos amigos o quanto mudou fracasse. Por isso, Chitose quer fazer algo para garantir que dê certo. Haru, ao ouvir, o chama de idiota e diz que já fez tudo o que podia para ajudar Kenta. Então agora o que resta é confiar que Kenta vai se virar sozinho, como um treinador confia nos jogadores depois de treiná-los ao máximo. Ela diz que, ao se preocupar demais, Chitose está desrespeitando a determinação do Kenta. Segundo ela, ele não deveria agir como se tudo dependesse dele. Mais tarde, Chitose fala ao telefone com Yuzuki. Eles brincam e fazem encenações enquanto conversam. Durante o papo, Yuzuki pergunta por que ele ajudou Kenta em primeiro lugar e Chitose alega que foi só porque Kura o obrigou, mas Yuzuki diz que essa desculpa não cola. Ela acredita que ele ajudou porque ele é Chitose mesmo, do tipo que não consegue ignorar alguém em apuros. Ela chega a chamá-lo de certinho e diz que ele tem um complexo de salvador. O comentário o surpreende, mas ele não consegue negar. Yuzuki então diz que, por ter descoberto o jeitinho dele, agora ele lhe deve um favor. Quando Chitose pergunta o que ela quer, ela de repente pede para ele ser seu namorado. O pedido o pega de surpresa e ela logo admite ter se empolgado na encenação. Mesmo assim, Chitose mantém o tom provocativo e pergunta de que cor é o sutiã dela. Yuzuki, caçoando, responde que é azulão, como o céu da noite, e que fecha com um gancho atrás. O pensamento fica martelando na cabeça de Chitose e torna difícil pegar no sono naquela noite. Uma semana depois é quase o último dia da mentoria, e ele o tranquiliza dizendo que logo vai mostrar a todos o quanto mudou. No entanto, Kenta admite que já não tem certeza nem sequer provar nada para aquelas pessoas. Mais tarde eles jogam futebol na escola e Yumura desafia Chitose para uma partida, dizendo que o time perdedor terá que cumprir uma humilhação. Chitose aceita. Kenta parece nervoso, mas Chitose diz que é só um jogo e promete passar a bola para ele sempre. Kenta se preocupa por ser péssimo em esportes, mas Chitose manda ele relaxar e se divertir, já que ele nem faz parte da aposta. Quando a partida começa, Chitose e Kazuki carregam quase todo o time, mas tentam várias vezes dar chances pro Kenta fazer gol. Cada vez que ele erra feio, a torcida ri, e isso vai minando a confiança dele aos poucos.
Quando Chitosei o ajuda a levantar depois de uma das tentativas fracassadas, percebe o quanto Kenta leva tudo a sério. Chitosei só queria que ele participasse, porque jogos são mais divertidos quando todo mundo entra na brincadeira, até os que não são atléticos. Mas a cada erro, Kenta fica mais autocrítico. No lance final, voltam a tentar passar para ele, mas dessa vez ele se recusa a se mexer. Chitose mesmo arrisca o chute e faz um gol incrível, embora o time ainda perca a partida no fim. Enquanto Chitose cumpre a punição constrangedora, Yumura diz algo baixinho a Kenta que o atinge. Mais tarde, antes de irem para casa, Yuko e Chito se conversam casualmente sobre a atuação de Kenta, brincam sem maldade, mas Kenta ouve e supõe que estão troçando dele. Ele os confronta, e Titus explica que foi só uma zoeira inocente e que teria dito a mesma coisa na cara de Kenta. Mas a explicação só deixa Kenta mais magoado, e ele diz que Yumura tinha razão, e que para Titus ele não passa de uma piada. Yuko tenta corrigir, mas Kenta se recusa a ouvir, lembrando que amanhã é o último dia que vão trabalhar juntos. Ele desabafa que alguém como ele não leva jeito para esportes, enquanto alguém como Titus o puxou pro jogo, deixou-o passar vergonha e ainda acabou roubando a cena. Por isso Kenta se sente um palhaço, uma piada completa. Yuko finalmente retruca dizendo que depois de semanas com eles, Kenta devia saber que Chito-se nunca riria pelas costas de alguém. Essas palavras fazem Kenta hesitar, então Chito-se se adianta e pede desculpas por ter ultrapassado a linha entre brincadeira e bullying, admitindo que machucou Kenta. Tomado pela culpa, Kenta sai correndo. Ao ir embora, Chito-se o chama, desejando boa sorte no encontro com os velhos amigos e dizendo que ainda acredita nele. Mais tarde, a caminho de casa, Yuko chama Chito-se de herói por ter ajudado alguém como Kenta. Ela ainda admite que no começo duvidou que Kenta mudasse. Chito se nega balançando a cabeça e diz que não é herói, mas Yuko insiste que é, dizendo confiar no seu instinto para reconhecer quem é realmente bom lá no fundo. Ao mesmo tempo, Kenta segue em direção ao restaurante, carregado de culpa por ter descontado em Chitosei e Yuko. Ele percebe que pode ter estragado amizades recém-conquistadas, mas depois de 3 semanas intensas de esforço sob a orientação de Chitosei, se recusa a jogar tudo fora. Mais que tudo, ele não quer desapontar quem mudou sua vida. Ao entrar no restaurante, Miki, a garota que ele um dia quis conquistar, está lá com os 2 caras que disputavam a atenção dela e que agora provavelmente se revezam para tentar a conquistá-la. Eles ficam chocados com o quanto Kenta mudou, mas a surpresa logo vira escárnio. Lembrando do conselho de Chitosei, Kenta mantém a compostura e explica calmamente que queria se tornar mais sociável. Riem dele, insistindo que um perdedor como ele nunca caberia num ambiente social. Kenta se firmou de novo e diz que só quer se sentir à vontade na própria pele. Sentam-se juntos, mas as ofensas continuam. Dizem que um lugar como um café não combina com ele e que estão mais felizes desde que ele saiu do grupo. Também sugerem que a transformação é forçada, que ele deve ter usado atalhos e alguém ajeitado sua aparência. Kenta responde que seus novos amigos o ajudaram a melhorar, o que pega a Miki de surpresa, e ela corta seco. Já me esqueceu? Ele responde com calma que não vai mais atrapalhar o relacionamento dela com o Ren, o que só os enfurece mais. Miki diz sem cerimônia que só foi gentil por pena, e eles tentam convencê-lo de que seus novos amigos só o usam como todo mundo fazia. Aí Kenta percebe algo. O modo deles de falar lembra como ele costumava ser, amargurado, inseguro e rápido para julgar. Mesmo assim, Chito-se ainda o procurou, então Ren revela algo cruel. Admite que enquanto Kenta tentava se aproximar da Miki, ele já vinha às escondidas, fazendo com que ela o chamasse de papai todas as sextas. Para piorar, ele mostra mensagens no celular que provam. Sempre que Kenta mandava algo sincero para a Miki, ela compartilhava com Ren e os dois riam dele. Ren admite inclusive que era ele quem dizia o que a Miki devia responder. Ou seja, Kenta estava se apaixonando por palavras que nunca foram realmente dela. A verdade atinge Kenta com força. Seu primeiro amor nunca foi de verdade. Enquanto riem dele, ele sente tudo desabar sobre si, e naquele instante entende que é consequência de afastar quem realmente se importava com ele. A mente dele volta aos velhos hábitos, dá vontade de fugir, trancar-se no quarto de novo e sumir do mundo. Imagina pedindo desculpas a Chito e a Yuko por não ter conseguido mudar. Mas quando esses pensamentos ameaçam dominá-lo, ele lembra das palavras de Chitosei. Então, como num sinal, Chitosei surge ao seu lado, dizendo que veio cumprir a promessa de apoiá-lo. Os outros ficam confusos e Chitose se apresenta como colega de classe do Kenta e irmão de outra mãe. Ele pergunta a Kenta se pode mesmo se intitular assim, e Kenta responde que sim, dizendo que Chitose é bondoso demais. Ren avisa o Chitose que Kenta é só um otaku esquisito, mas Chitose ignora e diz, na boa, que pretende ir a eventos tipo Comic Con com ele. Com a mão de Chitose no ombro, Kenta percebe algo importante. Apesar de todas as críticas, Chitose nunca abandona ninguém. Essa postura faz parte dele, e é algo que Kenta valoriza profundamente. Ren insiste dizendo que Kenta é obsessivo e faria o mesmo com qualquer um próximo do Chito-se, mas o grupo todo se mantém calmo, e em vez disso pergunta se Miki alguma vez teve sentimentos verdadeiros por Kenta.
Quando confirmam que ela nunca teve, Tito se vira para Kenta e diz que isso significa que ele nunca perdeu seu primeiro amor, porque aquilo nunca foi real desde o começo. Acrescenta que Kenta não deve desperdiçar seus sentimentos com gente como eles. Em vez disso, deveria guardar sua sinceridade para alguém que realmente mereça. Frustrado, Ren se levanta e acusa Chitosei de provocar briga. Mas Chitosei, calmo, lembra que quem começou foram eles, indo atrás do amigo dele. O grupo insiste que alguém como Kenta não vale o tempo do Chitose e que ele acabaria descartando-o de qualquer jeito. Ren solta, furioso, que gente como Kenta nunca muda, que um perdedor sempre continua perdedor. Nesse ponto, Chitose finalmente mostra raiva. Ele afirma com firmeza que Kenta já deu o primeiro passo para se tornar uma versão melhor de si mesmo, e contrapõe ao comportamento de Ren. Rebaixar os outros em vez de crescer é o que prende alguém de verdade. O café inteiro fica em silêncio. Kenta fica ali, tomado, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Pela primeira vez ele vê Chito falar não como alguém que vive sorrindo e escondendo os sentimentos, mas como alguém capaz de defendê-lo sem hesitar. Naquele instante, Kenta enxerga um caminho à frente e um motivo para seguir. Foi então que Yuko aparece, e só com a presença, alivia a tensão do ambiente. Ela cumprimenta Kenta com carinho e afaga o cabelo dele de leve, deixando claro para todos que ele não está sozinho. Em seguida, ela se volta para Mika e os outros, sinalizando que aquilo já passou dos limites. Por fim, pergunta a Kenta se ele quer dizer algo antes de deixar o passado para trás. Incentivado por eles, Kenta declara que vai seguir em frente e não olhará para trás. Com isso, ele fecha o capítulo da sua antiga vida. Depois, os três voltam a andar juntos. Chitose e Yuko garantem a Kenta que ele fez a coisa certa, especialmente depois de tudo que passou. Chitosei diz que espera que os outros tenham aprendido algo com o ocorrido, pois isso bate com sua crença em viver com dignidade. Ele então lembra a Kenta que o período de 3 semanas que combinaram chegou ao fim. Kenta pensa no momento em que Chitosei invadiu seu quarto, dizendo que foi também o instante em que seu coração fechado finalmente se abriu. Promete começar sua própria jornada dali, e pede que se algum dia puder ficar orgulhosamente ao lado deles, o aceitem como amigo. Em seguida agradece sinceramente e diz que sempre vai guardar com carinho o tempo que passaram juntos. Chitosei e Yuko riem, e Yuko logo explica que ele entendeu errado. O acordo só marcou o fim da relação mentor-aluno, não da amizade, e eles dizem que ele já é amigo deles, o que o enche de felicidade genuína. Mais tarde, Chitosei encontra Asuka no ponto de sempre e conta tudo o que rolou com Kenta e o quanto ele cresceu. Asuka chama aquilo de história bonita e nota que o próprio Chitose mudou um pouco. Ela explica que a ideia dele de ser herói evoluiu e que ele não é mais um herói simples e direto. Em vez disso, tornou-se alguém que demonstra calor humano com os outros, mas é severo demais consigo mesmo. Chitose retruca dizendo que ela foi a verdadeira heroína por ter ajudado aquele menino que viram sendo vítima de bullying. Asuka dispensa a ideia dizendo que é só uma garota comum e que não merece ficar num pedestal. Ao contrário dele, ela acha que não consegue carregar os problemas de tanta gente. Depois pergunta se ele tem planos para a próxima Golden Week. Tito brinca em convidá-la para sair. Ela admite que seria uma ótima ideia, mas recusa com jeitinho, dizendo que prefere deixar as coisas como estão. Ela teme que avançar possa mudar ou até estragar o que já tem. No dia seguinte, Tito vai de bicicleta encontrar um amigo. Quando chega, só Yuzuki está lá. Ela veio cedo também, já que nenhum dos dois gosta de fazer os outros esperarem. Comem juntos, brincam e se provocam como de costume. Então, sem aviso, o tom de Yuzuki muda. Ela o encara sério e pede para ele ser seu namorado. Yuzuki diz que eles são parecidos e por isso deveriam namorar e começar a se abrir um pro outro. Chitose pergunta por que ela quer um namorado e ela responde que, como qualquer garota, quer namorar um gato como ele. Mesmo assim, ele sabe que ela não é superficial. Ele admite que os dois escondem o eu verdadeiro atrás de uma máscara, e isso só convence Yuzuki de que eles combinam. Estar com alguém que a deixa ser ela mesma soa perfeito para ela. Mas Chitosei desmonta o jeitinho dela de sempre e deixa claro que não vai engolir o papo doce dela como outros garotos. Isso só faz o coração dela disparar, e ela o provoca, dizendo que isso só a deixa querer mais dele. Depois dessa troca, Yuzuki finalmente confessa que sente que alguém a anda seguindo. Quando Tito pergunta quem poderia ser, ela desconfia de um grupo de meninos de outra escola chamado Yaekan, que Tito já sabe ser cheio de arruaceiros. Percebendo a situação, Tito entende por que ela de repente quer um namorado. Yuzuki pede formalmente duas coisas. Primeiro, fingir ser o parceiro perfeito para que o perseguidor perca o interesse. Segundo, estar pronto para enfrentar o perseguidor se as coisas ficarem perigosas. Chitose admite que nunca entrou numa briga, mas Yuzuki implora, dizendo que ele é sua única opção. Quando ele hesita, ela chega a oferecer fazer qualquer coisa que ele queira em troca, por mais extrema que seja, reconhecendo que está pedindo o tempo e a energia dele. Ao ouvir isso, Tito se mostra de acordo, mas em vez de aceitar a oferta dela, pede só para usá-la como válvula de escape, dando umas embaixadinhas num jogo de basquete. Mais tarde, no intervalo, Yuzuki aponta que ele não parece o tipo que incentiva garotas.
Chitose responde que gente como eles não gosta de parecer fraca. Mesmo assim, diz que ela pode contar com ele quando precisar. E quando ela teme que ele não esteja lá na hora H, ele garante. Se ela chamar seu nome, ele aparece como um herói. Na manhã seguinte, Yuki se surpreende ao ver Chitose chegando na escola com Yuzuki e logo desconfia que tem coisa. Então Yuzuki anuncia na classe que está namorando Chitose, surpreendendo todo mundo. Yuko rejeita a ideia, insistindo que Yuzuki só pode estar usando ele por interesse e que nunca namoraria com ele. Yuzuki rebate que o mesmo vale para Yuko, o que só a deixa mais irritada e decidida a ganhar ele de volta. Mais tarde, Chitose explica para os amigos sobre o que Yuzuki está enfrentando. Eles ficam preocupados, mas apoiam o plano e até se oferecem para ajudar a vigiar o perseguidor. Ele também conta pra Kura, que brinca parabenizando, mas avisa para tomar cuidado e se dispõe a ajudar se a coisa apertar. Depois da aula, enquanto Chitose espera Yuzuki terminar o treino de basquete, Nazuna se aproxima dele. Ela pergunta se o boato do namoro é verdade, e quando ele confirma, diz que eles não combinam nada. Chito repreende Nazuna por falar mal da Yuzuki, mas ela responde que prefere dizer as coisas na cara a falar pelas costas. Ela até afirma que falaria o mesmo direto com Yuzuki, então pede para trocar contatos, o que ele aceita. Mas assim que Yuzuki termina a prática, Nazuna sai rapidinho. Yuzuki chega com Haru, que comenta que ela perdeu os lenços umedecidos e precisa pegar emprestado para ficar cheirosa pro Chitosei. Envergonhada, Yuzuki logo a cala. No caminho para casa, insiste que tem certeza de que guardou os lenços. E as duas percebem que alguém provavelmente entrou no vestiário e os roubou. Para descontrair, Chitose brinca que é estranho o ladrão levar lenços umedecidos em vez de algo mais íntimo, o que só deixa Yuzuki mais sem jeito. Yuzuki então sugere que eles façam um encontro de verdade, como um casal normal, mas Chitose lembra a do jogo que vem e diz pra ela se concentrar nisso. Ele promete torcer por ela como um bom namorado e ainda diz que se ela ganhar, a levará para sair e deixará que ela escolha o que vão fazer. Isso a motiva a dar tudo de si. Ela agradece e quando ele pergunta por quê, ela não responde. No dia seguinte, na biblioteca, Yuhua aparece de óculos, surpreendendo Yuzuki. Chitose explica que sugeriu que ela trocasse por lentes de contato porque os óculos a deixam atraente demais. E Yuzuki anota o comentário. Pouco depois, Chitose percebe alguns estudantes do Yakon do lado de fora, e avisa Yuzuki discretamente, o que a deixa nervosa. Ao notar que eles a observam, ela se aproxima dele rapidamente e diz que não os conhece. Chitose então se afasta e decide enfrentar o grupo sozinho, enquanto Yuzuki e os outros assistem ansiosos. Os garotos se aproximam, agindo amigáveis no começo, e pedem que ele apresente Yuzuki a eles e aos veteranos. Chitose recusa, dizendo que, como namorado dela, quer ela só pra si. Chitose pergunta diretamente se são eles que a perseguem, o que os irrita. Um deles tenta manter a pose oferecendo a mão enquanto aperta forte, mas Chitose aperta de volta mais forte, obrigando-o a recuar com dor. A situação escala e eles o ameaçam, mas então chegam para apoiá-lo os amigos Kazuki e Kaito. Ao vê-los, o grupo recua, embora avise que o veterano deles virá atrás dele. Depois, Chitose e Yuzuki se sentam à beira do rio. Ela se desculpa por tê-lo arrastado para o problema e por colocá-lo em perigo. Enquanto chora, ele coloca a jaqueta nos ombros dela e diz que vai esperar até ela voltar ao normal. Quando ela se acalma, de repente diz que quer comer um katsudon, mostrando que voltou a ser ela mesma. Para ficar segura, Chitosate lhe ensina um jeito simples de se defender, mas logo pede que ela não tente aquilo com ele. Ela o ajuda a recolocar a jaqueta, encosta a cabeça nas costas dele e agradece baixinho, dizendo que ele foi incrível por a defender. No dia seguinte, durante o almoço, Chitosate conversa com Kenta e pergunta se ele acha que aqueles brutamontes são do tipo que persegue pessoas. Kenta acredita que parecem mais do tipo que parte para a violência, mas desconfia que também sejam uns tarados que gostam de ver as garotas assustadas por serem seguidas. Chitose se surpreende que ele saiba dessas coisas e Kenta garante que só lê muito e não é nenhum degenerado com fetiche de perseguição. Justo então, um aluno chamado Naruse aparece e pede um tempo ao Chitose. Chitose apresenta Kenta a ele e o rapaz pede privacidade para falar a sós com Chitose, mas Chitose não deixa, diz que Naruse deve esperar o almoço acabar, já que está almoçando com Kenta. Ao ouvir, Naruse pede desculpas a Kenta pela grosseria e vai direto ao ponto, perguntando a Chitose se ele realmente namora Yuzuki. Desconfia que seja um namoro de mentira. Chitose acha que Naruse gosta dela e Naruse admite de cara que se apaixonou à primeira vista. Chitose conta a verdade de que o relacionamento é falso, mas se recusa a dizer o porquê. Isso deixa Naruse empolgado, que implora a Chitose para fazer-lhe o favor de contar tudo sobre a Yuzuki. Chitose recusa, dizendo que pode acabar se apaixonando por ela, mas Naruse não liga, está disposto a perder de boa. Depois do almoço, Kenta leva Chitose para a sala de biologia e de repente o tranca lá dentro, pedindo desculpas 1000 vezes pelo que vai acontecer. Lá dentro, Chitose percebe que Yuha e Yuko o esperam,
e as duas estão furiosas com ele pelo que aconteceu. Repreendem-no por se colocar em perigo pelos outros e dizem que também querem ajudar ele e Yuzuki, e Chitose promete que não vai acontecer de novo. Elas pedem que cumpra a palavra com um dedinho, dizendo que cortariam o pinto dele se quebrasse, e Chitose aceita. Mais tarde ele ouve um lindo cantinho vindo do telhado, segue o som e encontra Asuka relaxando por lá. Ele decide ficar com ela e pede o de sempre, e Asuka já sacou que ele precisa de aconselhamento. Depois de ouvir todo o desabafo de Chitose, Asuka lhe diz o que o torna bonito e enigmático. Ele acha que consegue resolver tudo sozinho, quando na verdade todo mundo está do lado dele querendo ajudar. Nesse momento, Yuzuki entra procurando por ele, e Chitose a apresenta a Asuka, que é um ano mais velha. Asuka reconhece Yuzuki como a garota de quem Chitose falou e dá um conselho. Não desvie o olhar, já que ela é muito parecida com o próprio Chitose. Por curiosidade, Yuzuki pergunta que tipo de relação Asuka tem com Chitosei. Asuka responde que é tipo uma mamãe mais velha pegada que curte ousar e um rapazinho que gosta de aprontar, o que deixa Chitosei e Yuzuki boquiabertos e deixa Yuzuki desconfiada. No caminho de casa, Yuzuki diz estar surpresa por existir alguém especial como Asuka na vida de Chitosei. Ele tenta garantir que Asuka não é ninguém pra ele, mas Yuzuki rejeita essa desculpa e diz que dói saber que há alguém que fala com ele na mesma sintonia segura e o entende profundamente. Quando Chitose tenta retrucar, Yuzuki o interrompe e diz que entende que, embora não sejam namorados de verdade, ela o vê como alguém especial, e sabe que o sentimento pode não ser recíproco, o que fere seu ego, já que sempre se achou única. Ela então faz um gesto pedindo que ele segure sua mão, dizendo que quer se sentir ao menos um pouco especial, mas ele, sabendo que seria o certo, recusa. Em sua casa encontram uma carta anônima, e ao abrir, veem fotos de Yuzuki com Chitosei, com o rosto dele todo riscado como ameaça, exigindo que terminem. Apesar da mensagem aterrorizante, Yuzuki mantém cara de valente e até brinca, mas Chitosei sabe que isso não vai durar, e resolve pra si que precisa encerrar aquilo o mais rápido possível. Naquela noite, Chitosei conversa com Naruse para passar informações sobre Yuzuki, e pergunta o que o fez se apaixonar por ela. Naruse confessa que primeiro foi a aparência, mas o momento decisivo foi quando ela o ajudou enquanto todo mundo passava reto. Aí ele se apaixonou. Ao ouvir isso, Chitosei ordena a Naruse que faça o seguinte: apague da cabeça a versão idealizada de Yuzuki. Comece a falar de verdade com ela para conhecê-la melhor e só então decida se está realmente apaixonado. Daquela noite em diante, Naruse não para de ligar atrás de mais detalhes, e continuam aparecendo envelopes com fotos ameaçando obrigar Yuzuki a terminar. No dia seguinte, é jogo importante do time de basquete dela, e Chitosei aparece para apoiar como bom namorado, acompanhado de Kaito, que foi só curtir a partida. Nesse instante, eles percebem que algo ruim aconteceu com a Yuzuki e correm até ela. Pelo treinador de basquete e pela Yu, descobrem que os tênis de basquete da Yuzuki sumiram, e Chito deduz rápido que foi o Stalker que os pegou no vestiário. Então, com a ajuda do Kaito, Chitosei promete a Yuzuki que vai achar os tênis, lembrando da aposta que fizeram se ela ganhasse a partida. Vira uma corrida contra o tempo, mas Chitosei sabe que, se o Stalker quer mexer com a cabeça dela, não jogaria os tênis fora. Ele preferiria escondê-los para ser achado depois. E justamente como ele previu, Chito se volta poucos instantes depois com os tênis na mão e os entrega rápido para Yuzuki. Ela repara que ele tem folhas no cabelo e ralou o cotovelo, sinais de que realmente lutou por ela. Aí Yuzuki calça os tênis, prende o cabelo e diz a Chitose para olhar, garantindo que vai ser uma apresentação digna de obra-prima. O treinador pede que Chitose assista ao jogo no banco com eles, e Chito se agradece, mas já reclama que vai precisar de parte do orçamento do time para consertar os arbustos, já que achou os tênis no campo de tiro com arco. Ela aceita e eles assistem ao jogo, onde o treinador explica a Chitose que a Yuzuki é tipo LeBron e Michael Jordan ao mesmo tempo, ajudando, fazendo as jogadas certas e arremessando tudo para começar a recuperar o prejuízo no placar. Com apenas alguns segundos no relógio, Haru passa a bola para ela, e quando Yuzuki sobe pro arremesso de 3, Chitose não consegue evitar notar como ela está linda e elegante ao acertar o chute, e garantir a vitória. Depois, Chito se liga pro Kai para se desculpar por tê-lo deixado para trás. Ainda procurando os tênis horas depois, promete pagar um ramen e convidar umas garotas bonitas depois da aula. Nesse instante, Yumura aparece e Chitose zoa dizendo que ele teve um encontro com a Nozuna durante o jogo, mas ele logo explica que só a acompanhou, que ela costumava amar basquete. Chitose pergunta onde está a Nozuna e Yumura diz que ela saiu assim que a Yuzuki fez o lance vencedor, dizendo que ficou irritada de vê-la virar a heroína.
Então Chitosei tenta arrancar a informação e pergunta ao Uemura se ele conhece algum aluno Yakin, mas Yumura diz que não, que os únicos alunos Yakin que conhece são amigos da Nazuna. Yumura pergunta por que ele quer saber, e Chitosei fala que brigou com eles, o que diverte a Yumura antes de ela ir embora. Logo depois, Haru aparece com picolés pra ele e o parabeniza pelo ótimo trabalho que acabou de fazer. Chitosei elogia o jogo ao lado da Yuzuki, mas Haru diz que a Yuzuki estava pegando fogo hoje por causa do que ele fez por ela. Chitosei garante que só fez aquilo por causa de uma aposta e porque a Yuzuki queria um encontro. Então Haru se deita no banco, põe os pés nas coxas do Chitosei e exige uma massagem. Quando Chitosei tenta recusar, Haru zomba dizendo que ele fica animado só por causa de pés e que ela já sente a protuberância na cueca, forçando-o a fazer o que pede. Aí Haru pergunta se ele teria feito o mesmo por ela com os sapatos, e ele admite que provavelmente não, já que Haru é do tipo que manda ele sentar e assistir ao jogo em vez de sair atrás de qualquer coisa. A resposta desaponta um pouco Haru, mas Chitosei ainda diz que também não faria na Yuzuki a mesma massagem que fez nela. Quando ela pergunta por quê, ele reclama que a Yuzuki é muito mais gostosa e ele só daria uns toques ao redor dos pés dela, o que irrita Haru. Depois ele e as meninas vão comer ramen para discutir a situação, e Chitosei suspeita que, embora os alunos do Yakon estejam envolvidos, não foram eles que roubaram os sapatos dela, então o perseguidor pode ser da nossa escola. Haru logo suspeita de Uemura e Nozuna, e Chitosei admite ser possível, preferindo não contar agora que o Uemura até tentou ajudar. Então a comida chega, e Yusuke observa Haru e Chitosei provando a comida um do outro, trocando pratos e hajes sem cerimônia. Vendo que ela tá olhando, Haru provoca e pergunta se ela se incomoda de ver o beijo indireto no Chitosei, mas Yuzuki diz que não. Aí mencionam as massagens e Yuzuki se incomoda rapidinho, enquanto Haru segue tagarelando que o Chitosei tem técnicas que deixam qualquer mulher derretida. Depois ela pergunta sobre o encontro que vão ter. Yuzuki se aborrece por Chitosei ter contado, mas logo garante a Haru que o encontro é só um espetáculo para vender o namoro fake deles. Haru a desmascara dizendo que Yuzuki é bem mais menina do que ela imaginava, e Yuzuki se ofende. Elas resolvem disputar no air hockey para decidir, e Haru abre vantagem rapidinho. Na rodada final, Haru desafia Yuzuki e propõe uma aposta. Se Yuzuki vencer, ganha a partida apesar dos pontos. Se Haru ganhar, ela substitui Yuzuki e sai no encontro com Chitosei. A aposta deixa Yuzuki furiosa, e as duas partem para uma batalha épica, enquanto Chitosei só observa. No dia seguinte, Chitosei espera e se surpreende ao ver Yuzuki deslumbrante de kimono, que o deixa todo bobo. Ele tenta disfarçar provocando e dizendo que o kimono deixa as curvas dela mais sedutoras, mas quando Yuzuki revida oferecendo uma espiada, Chitosei logo cede e inicia o encontro. Ao entrar no festival, Yuzuki segura a mão dele devagar. Em vez de puxar, Chito se deixa tocar, reconhecendo que é um dia especial. Começam com Maçã do Amor, e isso faz Chito se lembrar dos velhos tempos, quando ia com seu trocado e ficava animado ao ver alguma garota da escola. Mas no presente ele não acredita que está no encontro com a garota mais bonita da escola, no festival que tanto ama. Depois vão pegar peixinhos e quando Yuzuki falha, Chitosei zoa dizendo que ela é uma total amadora. Yuzuki pede para ele pegar alguns para ela, e Chito se conta que era tão bom no jogo que foi banido por pegar peixe demais. Ele mostra umas técnicas e pega fácil o que ela queria, deixando a boca aberta. Logo depois sentam-se e brincam que ela deveria batizar os peixes com o nome dele, mas enquanto ela os observa com um olhar inocente, ele não consegue evitar um aperto no peito. Tudo parece tão melancólico, sabendo que aquele momento não vai durar. Depois comem comidas de festa, e quando Yuzuki pede para provar a comida do Cheetos, ele aceita feliz. Em vez de usar seus próprios pauzinhos, ela pede de propósito os que ele acabou de usar só para saborear um beijo indireto. Então eles tomam um Ramune bem gasoso e riem como se a noite e aquele instante durassem para sempre, mesmo sabendo que, como o encontro, não vão durar. Depois acham uma árvore que dizem dar sorte a futuros maridos e esposas. Yuzuki convida-o a pôr as mãos na árvore junto às dela, e com os olhos bem fechados, rezando para que o futuro aconteça, Chitosei só a observa. De repente, o capanga do Yakan aparece e os interrompe, e tudo acaba com Yuzuki no chão. Quando Chitosei tenta ajudá-la a levantar, o capanga lhe dá um chute, fazendo-o cair em cima dela. Enquanto Yuzuki se agarra a ele, Chitosei sente que ela treme, e o capanga não para de chamá-la de nojenta.
Então aparece o chefe dos capangas, que chama Yuzuki pelo nome, deixando-a ainda mais assustada. No fundo, Chitose só quer explodir de raiva, mas consegue se controlar e se acalmar. Ele tenta bancar o descolado com os capangas, dizendo que a namorada é só dele. O chefe fica agressivo, dizendo que as bochechas da Yuzuki são dele para fazer o que quiser, e pressiona ela perguntando por que namora um perdedor quando poderia estar fazendo favores para ele. Então o chefe relembra o passado deles, dizendo que sempre que ela fica assustada e com lágrimas, ela fica tão quente que qualquer homem queria pegá-la. Na hora, a natureza verdadeira de Chito está prestes a surgir. Ele planeja por instinto enfiar o punho na garganta daquele e vê-lo se sufocar, mas antes se lembra da promessa feita às garotas de não se pôr em perigo e consegue segurar a escuridão. Em vez disso, ele berra feito um roedor para que todo mundo escute, dizendo que aqueles capangas planejam levar a namorada dele à força e cometer violência indescritível contra ele. Isso chama a atenção da polícia, e os capangas logo se afastam para evitar a confusão. Com isso, Chitose fica aliviado por estarem seguros, convencendo-se de que o mais homem que podia ser era envergonhar-se para proteger a garota. Um dia depois, Chitose janta com Naruse num restaurante e sente ciúmes porque Chitose vai sair com Yuzuki no festival. Naruse então comenta como é estranho Yuzuki faltar à escola, e Chitose tenta censurá-lo por imaginar demais, mas Naruse só diz que quer ajudá-la sempre que puder. Chitose diz que o que ele devia fazer é se ajudar primeiro, começar a falar com a Yuzuki em vez de só ficar de fã babão. Se quiser namorar, ela tem que conversar, assim o Naruse vai ter chance de conhecê-la melhor e até convidá-la para sair. O Naruse pergunta o que acontece se for rejeitado, e Chitose responde na lata que ele devia ficar vendo Mia Khalifa até anoitecer, desabar em lágrimas e montar uma banda para cantar umas músicas deprês sobre o coração partido. Isso irrita o Naruse, que diz a Chitose que só fala assim porque nunca teve um amor de verdade. Chitose acha que pode ser, mas o Naruse logo se desculpa pelo que disse, lembrando que Chitose só quer ajudar. Naquela noite, Chitose manda mensagem para Yuzuki, zoando que ela tá doente e perguntando se a sua salsicha mágica pode curar ela. Eles brincam um pouco até Yuzuki tentar se explicar, dizendo que o que rolou no festival não foi ela de verdade. Chitose quebra a atenção perguntando pelos peixinhos dourados que ganhou pra ela, e manda ela dizer pros peixes que os ama. Aí ela confessa a Chitose que o ama, e ele avisa que isso pode fazê-lo entender tudo errado, mas ela assume que adoraria que ele sentisse o mesmo. Tomado pelo clima, Chitose pede direto pra ela ser sua namorada de verdade. Embora ela queira isso mais do que tudo, recusa dizendo que primeiro precisam resolver os problemas deles. Isso deixa Chitose feliz por ver que ela voltou a ser ela mesma, e ele pede que ela vá à escola no dia seguinte. Ela promete que vai. Na manhã seguinte, Yuzuki está de volta à aula, e Chitose fica feliz de vê-la normal. Justo então, Uemura e Nazuna entram, e Nazuna acaba derrubando a carteira da Yuzuki, fazendo fotos caírem pelo chão. Lá Nazuna vê fotos do encontro que Yuzuki teve com Chitose, e Yuzuki rapidamente tenta esconder as imagens. Nazuna acha bobo ela não assumir o namoro com Chitose, percebe pelas expressões que a Yuko não sabe de nada, e acusa Yuzuki de agir pelas costas, o que só reforça para Nazuna que Yuzuki não merece o Chitose. Depois da escola, eles se encontram com o Kenta numa loja de ramen, e ele percebe na hora a tensão entre as duas. Dava pra ir direto ao ponto e perguntar pra Yuzuki o que ela realmente está fazendo, já que elas andaram de mãos dadas e foram a festivais mesmo dizendo que é um namoro de mentira. Ela então pergunta a Yuzuki se precisa ser o Chitose a interpretar o namorado de mentirinha, sugerindo que qualquer um poderia entrar no papel pra afastar o perseguidor, mas sabe que não é assim. E até sugere que Yuzuki namore o Kento ou o Kaito e segure a mão deles, coisa que Yuzuki admite que não consegue fazer. É aí que Yuko percebe que tem uma rival em Yuzuki e declara isso com um aperto de mão. Yuzuki tenta negar qualquer sentimento, mas Yuko chama a atenção pra bobagem e diz que, como conhece o Chitose melhor que ninguém, está na frente. Ao ouvir isso, Yuzuki ri e aceita ser considerada rival da Yuko. Então Yuko vira para Chitose e dá uma bronca por ele ficar ocupado com encontros de yukata e indo a festivais quando deveria estar concentrado em tirar o perseguidor do pé da Yuzuki. Para equilibrar, ela avisa o Chitose que no próximo festival ele vai ter que sair com ela e vestir um yukata exatamente como no encontro com a Yuzuki, e o Chitose não tem escolha a não ser aceitar. No dia seguinte, na escola, quando ela, as outras e a Yuzuki chegam à sala, são recebidas por olhares afiados. A Nazuna se mete e chama a Yuzuki pelo seu personagem falso de Miss Popularidade. Do celular, ela mostra uma foto dela de anos atrás com o mesmo brutamonte que a assediou, afirmando que a Yuzuki não passa de uma vadia suja que gosta de levar, e ainda tenta se fazer de princesa pudica.
À beira do desespero, Mizuki acusa Nazuna de ser a perseguidora por trás de tudo, afirmando que foi ela quem roubou seus tênis de basquete e que trabalhou secretamente para os alunos do Yakin, por isso estava no jogo. Nizuna diz que não é, mas Yuzuki acredita plenamente que isso é fato. Frustrada, Nizuna atira o celular no chão e diz que, embora não seja a garota mais legal do mundo, nunca age pelas costas das pessoas, preferindo enfrentar de frente quem odeia como a Yuzuki. Antes que a coisa vá longe, Chitose impede Yuzuki de falar mais, e Uemura intervém para dizer que, embora Nizuna não seja... Na real, o motivo dela estar no jogo de basquete era só que ela é fã do jeito da Yuzuki jogar, já que ela mesma já jogou. Percebendo o quanto havia se comportado feito uma porca, Yuzuki sai correndo da sala justo quando o professor aparece, e sabendo que algo grande vai rolar, Kura manda Chitose ir atrás dela. Ele os encontra sentados no escuro, ouvindo a chuva, então resolve sentar ao lado dela e tentar animá-la, mesmo que as piadas cafonas dele não façam efeito. Aí pergunta o que pode fazer para parar a chuva, e ela responde que ele comece a cantar. Seguindo o que ela pediu, Chitose começa a cantarolar uma canção linda, não para deter a chuva, mas para secar as lágrimas que correm pelo rosto dela. Quando a chuva para, ela também para de chorar. E enquanto ela volta primeiro para a sala, Chitose fica para trás, frustrado por não ter acabado com a angústia dela antes, sabendo que ela não aguenta mais a fachada. Depois da escola, Kaito conta ao Chitose, em pânico, que os alunos do Yakon cercaram a escola, à espera de interceptar o Chitose e a Yuzuki. Pensando rápido, Chitose manda os outros amigos irem para casa sem ele, enquanto ele e a Yuzuki vão só esperar os do Yakon enjoarem e irem embora. Só que depois de horas e horas esperando, todos continuam grudados na escola, mesmo sob a chuva que não dá trégua. Então Chitose diz a Yuzuki que vão voltar para casa, mas avisa que já tem um plano. Quando chegam ao portão da escola, os capangas do Akan os interceptam e começam a perturbar o casal. Chitose se põe na frente da Yuzuki para protegê-la e começa a provocar o capanga, chamando-o de perdedor bundão como parte do plano. Irritado, o capanga agarra Chitose pela gola, mas nesse momento Kura aparece e se dirige a eles. Com todo um gingado, ele separa a briga, e quando o capanga Yakin tenta atacá-lo, Kura desvia com facilidade e acaba machucando o sujeito. Kura diz que já fez parte deles, mas agora sente nojo ao ver como ficaram fracos comparados à sua época. O capanga o avisa que professores não devem tocar em alunos, mas Kura, com frieza, responde que, considerando que sua escola é superior a Yakon, não sofrerá consequências. Sem muita resistência, ele manda os alunos da Yakon irem para casa e eles obedecem. Depois, Yuzuki fica refletindo alto sobre a situação, se perguntando se fez algo de errado, e Chitose garante que não, oferece-se para acompanhá-la até em casa. Mas ela o interrompe e implora para ir com ele, dizendo que não quer ficar sozinha esta noite. No apartamento do Chitose, ficam sentados no escuro e em silêncio, molhados pela chuva. Ele seca a cabeça dela com uma toalha e então se senta bem ao lado, calado, consciente do que está prestes a acontecer. Yuzuki então se encosta nele, toca-o devagar e com ternura, querendo que ele a abrace e a faça esquecer tudo. Porém Chitose a detém, a empurra para baixo e a imobiliza por completo. Yuzuki começa a chorar, implorando misericórdia, mas Chitose não para, exigindo que a Yuzuki verdadeira, a forte e inteligente, volte, não essa fraca à sua frente. Com raiva, ela dá um pontapé nas partes íntimas dele, que grita de dor e ainda reclama que ela poderia ter ido mais suave. Quando os dois se acalmam, acendem a luz, pegam algo para beber e se sentam para conversar seriamente. Yuzuki conta que, anos atrás na escola, era a diva da turma, conseguia se manter à distância graças ao seu jeitinho de rua e à boca afiada, que a livravam de encrenca. Mas o bad boy mais popular da escola, o chefe dos valentões, Inashita, se interessou por ela e exigiu que ela fosse dele. Ao recusar, Yuzuki quase foi forçada pelo sujeito, que ainda a esbofeteou por ter dito não. Naquele momento, ela se sentiu impotente e chorou de medo, enquanto Inashita e seus capangas riam dela. Algo que virou trauma para a vida inteira. Ao ouvir a história, Chitose a abraça e a consola, agradecendo repetidas vezes por ela ter permanecido a bela e esperta Yuzuki apesar de tudo. Com o consolo dele, Yuzuki se rende e chora nos ombros de Chitose, aliviada por ter alguém em quem confiar. Depois o agradece por ter a forçado a entender que violência nem sempre é a resposta, e que é preciso usar a cabeça para resolver as coisas, do mesmo jeito que ele enfrentou aqueles valentões no festival. Com a mão acariciando sua bochecha, ela agradece por ele ser seu herói e até se oferece para ele naquela noite, mas ele recusa, lembrando de como ela tinha acabado de chutar suas bolas antes. Logo depois, enquanto Chitose vai cozinhar, Yuzuki toma banho provocando-o para entrar com ela, o que ele sempre recusa. E ao falar do shampoo e do secador que usa, descobre que Chitose pegou as dicas com outras garotas como Yuhua e Yuko, e isso a deixa com ciúmes.
Então ela reafirma a dominância aparecendo pra ele com um visual que faria qualquer homem babar e latir feito cachorro. Naquela noite, antes de dormir, Yuzuki pergunta a Jitose se ele tem alguém que ama. Yuzuki diz que não acredita que possa se apaixonar, já que todos os homens que se aproximaram só amavam a versão dela que tinham na cabeça. Para responder, Chitose lembra de uma garota que o seguia no verão, saía com ele e aos poucos o fez se apaixonar. Mas um dia ela deixou de aparecer, e isso acabou com sua paixãozinha juvenil. Yuzuki acrescenta que por ela ter desaparecido, ele nunca perdeu a ideia perfeita de quem ela era. Enquanto Yuzuki adormece, Chitose pensa consigo que o amor são óculos cor-de-rosa que só enxergam o passado, e imagina que, anos depois, vai olhar para esta noite do mesmo jeito que olhou para a garota de antes. Na manhã seguinte, Yuzuki já tinha ido, e Chitose encontra Yu a caminho da escola, que acha um bilhete manchado de batom no pescoço dele, agradecendo pela noite. Ela o chama de playboy que passa a noite pegando geral, mas Chitose garante que nada aconteceu, e ela acredita. Na aula, Chitose vê Yuzuki tentando consertar as coisas, pede desculpas a Nozuna pelas palavras horríveis e agradece por ela ter ido ao jogo. Depois diz a Kaito e aos outros que não vai mais fingir namorar Chitose, que vai lidar sozinha com os capangas do Yakan, acreditando que o que Chitose lhe deu será suficiente. Depois Chitose se encontra com Naruse e conta que Yuzuki passou a noite com ele. Naruse fica tão chocado que derruba o café e pergunta se isso significa que agora Chitose vai namorar Yuzuki de verdade. Chitose garante a Naruse que nada rolou na festa do pijama e que vai parar de ser o namorado de mentirinha dela. Vendo Naruse confuso, Chitose conta toda a verdade sobre o que Yuzuki enfrentou. Naruse agradece pela confiança, mas acredita que não tem condição de ser o namorado dela. Mais tarde, Chitose esbarra por acaso na Asuka, e eles decidem ter outra sessão de aconselhamento, como sempre. Mas dessa vez, Asuka desabafa que está confusa sobre deixar a cidade e ir para Tóquio ou ficar para sempre. Ela diz que ama e odeia a cidade ao mesmo tempo, e Chitose conhece bem esse sentimento, já que todo mundo que mora lá pensa em se mudar para uma cidade maior. Lá no fundo isso o deixa feliz por saber que alguém como a Asuka pensa como ele, mas também a entristece. Ela sabe que um dia não estará mais ao lado dele. Asuka então pergunta sobre a situação com a Yuzuki, mas desta vez, Chitusei decide não contar nada, dizendo que está se preparando para uma vida sem ela ao seu lado para conversar. Se você assistiu a este resumo de anime até o fim, comente aí, Playboy! E se curte resumos assim, confira este vídeo.